Ok, ok, ok. Muito bem, pessoal. Nós comentamos ontem, então, a distribuição, né, dos fármacos. Falamos aí da afinidade às proteínas. Falamos da meia-vida, né? Alguns fármacos se ligam mais, outros se ligam menos às proteínas. E essa característica de ligação, de afinidade à proteína, vai influenciar na meia-vida desse fármaco, né? Quanto mais afinidade à proteína, maior a meia-vida. E, ao contrário, quanto menos afinidade, menor a meia-vida. Ok? Lembrando sempre que o fármaco é um componente químico, composto químico, e que ele, então, ele sempre vai ter algumas propriedades, como lipossolúvel, hidrossolúvel, ou ele é levemente ácido, ou ele é levemente alcalino. Tá? Uma observação que nós temos que fazer, normalmente os fármacos ácidos, eles têm maior afinidade às proteínas. E isso acaba competindo até com outros fármacos. Vamos supor, eu faço uso de um fármaco que se liga aí 90% às proteínas. Eu estou fazendo uso crônico dele. Aí, de repente, eu passo a usar um outro fármaco que é mais ácido, como uma aspirina, né, uma vitamina C. Esse fármaco ácido, ele pode ganhar a competição pela proteína e pode deslocar aquele fármaco que está ligado. E o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer aí? Vai ter mais do fármaco livre daquele primeiro que estava antes. Isso, vai ter mais daquele fármaco livre. E a consequência disso Vai se tornar tóxico para o paciente. pode se tornar tóxico para o paciente. Perfeito, isso mesmo. Tá? Então aí a gente já entra em um campo que é interação farmacológica. Tá? Então, esse campo da a interação está sendo bastante estudado hoje, né? Farmacêuticos estão se especializando cada vez mais nessa parte de interação, né? O farmacêutico clínico, né? Para dar uma maior assistência, né? Para o próprio médico. Muitas vezes ele não conhece esse tipo de interação, né? E é comum em pacientes, principalmente hospitalizados, né? Toma lá um coquetel, né? De comprimido e tudo junto, né? Então, isso aí precisa ser melhor avaliado. Ok? Tudo bem, gente? Bom, Professor, sim. então, nesse cenário que você apresentou, então tem como medir, por exemplo, se a associação entre esses dois fármacos, sendo que um é mais ácido, ou seja, vai estar mais favorecido por essa competição, se essa associação a gente vai ter que ajustar a regulagem do outro fármaco, certo? Certo. Então, a própria indústria tem as associações padrões, assim, ou a gente que tem que... Não. Aí, tá? Nós é que temos que avaliar. Cada caso, um caso.
Foi para você, Márcio. Tá bom, obrigada. Tá? E é por isso, Adriele, que da importância, né, de uma equipe multiprofissional, né, em hospitais, essas coisas, né, os farmacêuticos clínicos, enfermagem, a nutrição, tem muita interação também com, tá? Então, isso vem crescendo cada vez mais, né, a participação de uma equipe, né, para o melhor, ok? Muito bem. Aí então nós falamos da a metabolização, né? Eu falei que os fármacos eles são absorvidos, vão lá para o sangue e tal, mas eles precisam depois ser excretados, né? Ou eliminados. E eu disse que alguns fármacos, principalmente os fármacos lipossolúveis, né? Eles têm uma certa dificuldade de serem excretados. Então, eles precisam ser metabolizados, eles precisam ser transformados, né, para conseguir ser excretado. A metabolização, há muitos anos atrás, ela se falava em desintoxicação, né, que o organismo estava se desintoxicando, né, para eliminar aquele fármaco. Na realidade, esse termo ele caiu em desuso, porque a metabolização, o padrão de metabolização seria um fármaco ativo, né? Você fez uso dele, ele foi para o sangue, depois ele vai sofrer a metabolização e dar origem a um produto que eu falei para vocês que é chamado de metabólito, não é? E esse metabólito, ele se torna, então, ele é agora inativo, não tem mais atividade. E aí ele vai ser excretado. Então, isso é o padrão da metabolização. Mas será que sempre é assim? Não, não. Algumas vezes eu tenho um fármaco ativo que vai para o sangue, sofre a metabolização e dá origem a um metabólito também ativo, tanto quanto ao outro fármaco, e algumas vezes até mais ativo, tá? Que continua tendo atividade. Esse metabólito, ele vai precisar de uma nova metabolização para depois ele ser transformado em um outro metabólito, aí sim, inativo, e ser excretado. Exemplo, o diazepam, que a gente comentou até ontem dele, né? Um benzodiazepínico, um ansiolítico. Quando você usa ele, tá? Ele é um fármaco ativo, ele vai para o sangue. Ele sofre a metabolização e dá origem a um metabólito chamado nordazepam, que continua tendo a mesma atividade, a mesma coisa. E esse nordazepam, ele vai precisar depois ser transformado e eliminado. Tá? Então, isso pode acontecer. Ok? E tem mais. Hoje nós temos, tá, o que nós chamamos de profármaco. Profármaco. O que seria um profármaco? É uma substância inativa que vai ser transformada em um fármaco ativo. Você faz a administração dele na forma inativa, ele será absorvido,
em alguma parte do organismo, ele vai se transformar, ele vai se ativar. Certo? Então, isso nós já temos hoje. Também. E um nome que tenho certeza que a grande maioria reconhece. Omeprazol. Vocês conhecem? Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Esses fármacos todos, na realidade, são profármacos. Eles são inativos. Eles vão ser administrados, absorvidos, e quando na circulação eles alcançarem a célula parietal, que é a célula que secreta o ácido, em contato com aquele ácido da célula, ele vai ser ativado. E aí ele vai fazer a sua ação lá na célula parietal. Então, isso que eu comentei são os padrões, tá, de metabolização. Fármaco ativo sendo metabolizado e dando origem ao metabólito inativo. Fármaco ativo sofrendo metabolização, dando origem ao metabólito ativo. Depois, tendo outra metabolização e dando origem a metabólitos inativos. Ou o profármaco, que é administrado na forma inativa e depois ele vai ser ativado em alguma parte do nosso corpo. Até tem profármacos que são metabolizados no fígado, e aí vai. Ok? Tudo bem, gente? Então, isso é o padrão de metabolização. Bom, o que é metabolização, né? Eu já falei ontem que a metabolização é um conjunto de reações enzimáticas. São enzimas que atuam sobre a substância química, o fármaco, com o objetivo de modificá-lo. Para quê? Para facilitar a sua excreção. Eu citei o fígado como o principal órgão metabolizador. O fígado ele é rico em enzimas metabolizadoras. Muito bem. Existem alguns fatores que podem influenciar na metabolização. Fatores que influenciam na metabolização. Um deles, o primeiro, idade. Idade vai influenciar. A criança, quando nasce, ela nasce praticamente com uma quantidade de enzimas muito baixa, baixíssima. E à medida que ela vai crescendo, a quantidade de enzimas também vai aumentando. Aí, quando chega a sua fase adulta, estabiliza. No envelhecimento, a metabolização também vai diminuindo. Então, forma aqui um platô, né? Aumenta até a fase adulta, estabiliza, depois envelhecimento vai diminuindo. Então, a idade influencia na metabolização. É por isso que nós temos doses específicas para criança. Não temos? A gente faz aí, né, o manejo de dose, né, com peso, essa coisa toda, né, para criança, certo? Você não pode dar a mesma dose de um adulto para a criança, porque a metabolização dela é diferente, é menor. Você vai provocar um efeito tóxico, certo? Você vai manter uma concentração muito maior do que a necessária para ela, ok?
E o idoso, gente? Alguém se preocupa com ele? Até hoje não, né? Tem alguns estudiosos, né, tentando aí definir uma fórmula, né, para o idoso. Nós já sabemos que alguns fármacos, tá, modifica muito a metabolização para o idoso, tá? E que nós temos que tomar um certo cuidado com doses em idoso, né? Um dos fármacos que diminui demais a metabolização no idoso são os famosos ansiolíticos, os benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam, né, alprazolam, bromazepam, esses PAN da vida aí todos. Estudos já revelaram que a dose para o idoso em relação a um adulto seria de um quarto, 25% a dose de adulto para o idoso. Para vocês terem a noção. E, no entanto, a gente não vê isso na prática, né? A gente vê muito idoso tomando dose plena aí, né? Só que depois também a gente vê muito, né? O idoso reclamando de falta de equilíbrio, né? O idoso que cai muito, né? Que tropeça à toa, que não tem equilíbrio, sente tontura. Você vai ver com dose tóxica desses fármacos, né? Esses fármacos, eles promovem muito relaxamento muscular, tira a força muscular. O indivíduo, qualquer coisinha, ele já tropeça e pumba, e cai, né? Então, é complicado, tá? Então, a idade influencia bastante na metabolização. Tudo bem? Outro fator que influencia na metabolização. Vamos por aí, indutor enzimático. Indutor. O que é um indutor enzimático? Gente, indutor é uma outra substância ou pode ser um outro fármaco, tá? Que administrado junto com um outro fármaco, ele vai acelerar a metabolização. Ele vai aumentar a quantidade de enzimas, ou ele vai aumentar a velocidade de metabolização. Então, ele acelera a metabolização de outros fármacos. Isso é chamado de indutor enzimático. Nós temos alguns fármacos já conhecidos, né, que são indutores. Um deles é o fenobarbital. Fenobarbital. Vocês conhecem? É o famoso Gardenal, né? Ele é um potente indutor enzimático. Então, quando alguém faz uso crônico do Gardenal e vai usar um outro medicamento, o médico precisa avaliar a dose desse outro medicamento. Por quê? Porque ele vai ter a metabolização mais rápida. Precisa ver se aumenta a dose ou se diminui o intervalo, né, de tomadas, essas coisas todas. Ok? Então, o indutor enzimático também interfere. Uma outra coisa. Um outro fator. Do mesmo jeito que nós temos indução enzimática, temos também o inibidor enzimático. Então, é um fármaco ou uma outra substância que tem a capacidade de diminuir a metabolização, diminuindo as enzimas, diminuindo a velocidade
de metabolização. Então, ela vai retardar a metabolização. Um fármaco padrão, né, disso daí é a cimetidina. Cimetidina, que é um fármaco, é um anti-H2, né, que a gente já usou muito, ainda tem aí, tá? Mas hoje a gente já não usa muito. É um antissecretor de ácido gástrico, né? A gente usava aí, usa, né, para tratamento de úlceras, de gastrite, semelhante à ranitidina, à famotidina, né? Então, a cimetidina é uma potente inibidora enzimática. Ok? Muito bem. Uma outra coisa, um outro fator também que interfere na metabolização é o fator genético. Genético. As pessoas não são iguais, não é? Então, elas vão ter também diferenças genéticas, diferenças na metabolização. Exemplo, se nós pegarmos alguém lá da Europa, vamos pegar lá um alemão. Aí vamos lá, a gente pega, vamos lá na África, lá, um país, pega lá um africano qualquer. Aí vamos lá para o Japão, para a China, ou pegar um oriental. Se você pegar essas três pessoas, tá? 3 seres humanos, né? E der o mesmo fármaco para eles, na mesma dose, tá? Tudo a mesma coisa, e você for estudar, você vai ter 3 resultados diferentes. Em relação a efeito, em relação à toxicidade, em relação à excreção, a tudo, né? E a metabolização vai também influenciar. Você vai ter metabolização diferente. Uma certa genética pode ter uma metabolização acelerada, uma outra pode ter reduzida, certo? Então, você pode ter alterações, né? Quem já teve oportunidade, vamos supor, de ir para algum país europeu, principalmente, lá você vai em alguma a farmácia, você vê assim, medicamento, esse medicamento tem lá no o Brasil, tem, é o mesmo. O mais engraçado, lá é 10 miligramas, aqui é 7 miligramas, 8 miligramas, entendeu? Então, a indústria já lança, né, para o mercado uma dose para aquela população, já baseado nesse estudo, né? O duro é lançar aqui no Brasil, né? Aqui que é duro, né? Aqui é um balaio de gato, né? Você tem um pouco do europeu, você tem um pouco do africano, você tem um pouco do oriental, enfim, aqui é a mistureba, né? E é por isso que existe muita diferença, né, em medicamento aqui no Brasil. Quem já não ouviu, assim, falar, puxa, eu tomei o medicamento para tal coisa, para mim foi uma maravilha. Aí você, aqui a gente tem costume, muito, o costume de fazer a comadre terapia, né? A gente adora receitar remédio para comadre, né? O vizinho, né? A gente gosta disso aí. Quem já não fez isso? Quem falar que não, aí tá mentindo.
Olha lá, hein? O nariz cresce. Então, aí você toma um dado medicamento, né? Muito bom para você. Aí, um dia lá, o vizinho, a comadre, está com a mesma coisa. Falou, não, claro, ó, esse remédio aqui é tiro e queda, pabuf, toma. A comadre toma, falou, ô, comadre mentirosa, desgraçada, né? Não fez nada para mim. Ou, nossa senhora, quer me matar, né? Deu uma reação adversa. Então, são efeitos, tá, que não dá para a gente prever, tá? Pela diferença genética, tá? E acontece isso, tá? Às vezes, até dentro da própria família, né, tem diferença, né? Eu tenho um problema de sinusite, né? De vez em quando entope tudo, eu tenho que tomar descongestionante. Eu e a minha filha mais nova, a gente toma o Decongex, a gente toma um comprimido e dorme 2 dias, né? Tanto sono que ele dá. Então, às vezes eu nem tomo, porque eu sei que no outro dia eu vou estar imprestável, né? A minha filha mais velha e a minha esposa toma a mesma coisa que água com açúcar, não sente nada, nada, né? Então, essas diferenças têm, é diferença genética, né? Então, é isso que acontece, muitas vezes a metabolização, tá? Certo? Tudo bem, gente? E o último aí é fator que também pode influenciar na metabolização, é o fator circadiano, né? O que chamamos de fator circadiano é a hora do dia, né? Então, aqui a gente vai falar em dia e noite, tá? Dia e noite. A atividade enzimática, tá? Ela é estimulada pela atividade do nosso dia a dia. Então, quando nós estamos, né, com maior atividade, obviamente a atividade enzimática vai estar aumentada. Quando nós reduzimos a nossa atividade, a atividade enzimática também vai diminuir. E isso como se diz assim, isso foi, me fugiu agora o termo, foi condicionado, né? Condicionado desde criança, né? O que a gente faz à noite? Cuidado com a resposta, pelo amor de Deus. Normalmente nós fazemos o quê? Dormimos, né? Estamos condicionados a isso, a dormir, certo? Eu sei que vocês, da enfermagem, né, aqui uns anos, dormir vai ser o menos que vocês vão fazer, né? Plantões e mais plantões. Mas cada um tem a sua profissão, né? Mas nós temos o quê? Um condicionamento que à noite nós vamos dormir. E de dia a gente vai trabalhar, vai sair, né? Vai para a escola, essa coisa toda. Então, isso cria, né, um condicionamento. Durante o dia, nós temos a metabolização mais acelerada. Durante a noite, nós temos a metabolização mais lenta. Se a gente comparar a nossa metabolização com a metabolização de um rato, isso já foi comparado, tá? Em estudos, né? É exatamente o inverso. Enquanto a nossa metabolização aumenta de dia e diminui à noite, o do rato aumenta à noite e diminui de dia. É o condicionamento dele, né?
Ele está condicionado o quê? A de dia, a ficar lá, a toquinha dele, dormindo. E à noite ele sai atrás de alimento. Então, isso é um condicionamento. Tá? Ah, tá. E que importância tem isso para a gente? Bom, a importância, tá, não é tão grande assim, mas ajuda. Ajuda principalmente em criança, adolescente, né? Você vai ter que dar um remédio aí, né? A gente cuida muito quando a administração de antibióticos, né? Ah, esse antibiótico aqui tem que ser de 6 em 6 horas, né? Apesar que hoje é tudo de 12 em 12, né? 24, mas a gente tem alguns fármacos, ó, tem que tomar de 8 em 8 horas, vai. Aí a mãe sai lá, né, o consultório, vai para a farmácia, já chega em casa, já dá o remédio, depois que deu, olha no relógio, puxa vida, agora, eu vou ter que acordar agora às 4 da manhã para dar o remédio. Então, a gente podemos equacionar esse horário. Durante o dia, tá? Se é de 8 em 8, eu posso encurtar esse horário para 7, 6, tá? E à noite, eu espaço para 9, 10, sem problema algum. Então, se eu encurto durante o dia, eu espaço durante a noite, tá? Eu estou compensando isso com a antecipação. E eu fujo daquele horário crítico da madrugada, né? É muito pior você despertar certo, a criança à noite, à madrugada, para tomar um remédio, né? Tá naquele sono, né, de recomposição tão gostoso, vai lá e acorda. Então, não precisa disso, tá? Você faz um equacionamento, uma redução de dia, espaça a noite, e você foge aquele horário crítico, né? À madrugada. Isso pode ser feito com bastante segurança. Tudo bem, gente? Beleza. Então, a metabolização praticamente é isso aí. Ok? Então, lembrando sempre que a metabolização é um conjunto de reações enzimáticas. Beleza? Professor, você poderia explicar novamente essa questão da medicação à noite? Eu não consegui entender. Então, quer dizer que se eu tomo um remédio em 6 em 6 horas, aí o meu próximo, colocando em 6 em 6 horas, a minha medicação seria meia-noite. Então, quer dizer que eu poderia antecipar para poder não tomar essa medicação e ela poderia, como é que ela faria também o mesmo efeito? Vamos supor, você está tomando um antibiótico de 6 em 6 horas, tá? Você vai ter, então, que tomar, vamos supor, à meia-noite às 6 da manhã, ok? Bom, vamos supor que quem vai tomar, tá? É meia-noite, tá dormindo já. É uma criança, uma coisa assim. Você pode, vamos supor, em vez de dar à meia-noite, você pode dar às 11. E amanhã, em vez de dar às 6, você pode dar às 7. Entendeu? Então, durante o dia, você antecipa e à noite você pode espaçar. Entendeu? Obviamente, você não pode também ter uma discrepância muito grande, né? Se é de 6 em 6, você pode aí reduzir 1 hora e espaçar mais uma. Se é de 8 em 8, até 1 hora e meia, 2, tá? Agora, não é 6 em 6 e querer espaçar para 12 horas, aí não pode. Tudo bem? Entendi, professor, obrigada. Né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Professor,
No caso do indutor enzimático, o infármaco, no caso, ele é a enzima em si ou ele é o fármaco que faz a gente produzir enzima? É o fármaco que faz o aumento de enzimas. Ah, tá bom. Mais alguma coisa, gente? Bom, então, nós vimos a administração, a absorção, a distribuição, a metabolização, né? E, antes de ir para a excreção, deixa eu só comentar um negocinho que acontece. Não tem muita importância, mas normalmente em hospital a gente percebe isso e vocês vão acabar percebendo. Tem um efeito chamado de redistribuição de droga. A gente chama de redistribuição. Os fármacos lipossolúveis, aqueles fármacos são altamente lipossolúveis, eles, a hora que eles são distribuídos, eles podem se armazenar em tecido adiposo. Então, eles acabam ficando em tecido adiposo armazenado. Ok? Muito bem. Aí, quando o fármaco que está no sangue, ele diminuiu muito, está praticamente acabando. Todo aquele fármaco que está armazenado, ele volta para o sangue praticamente tudo ao mesmo tempo. E dependendo da concentração administrada e dependendo da quantidade de gordura, essa concentração pode ser alta. E aí pode vir uma grande quantidade de fármaco novamente para o sangue e ter ação novamente. Esse efeito é chamado de redistribuição. Aonde que você percebe isso? Exemplo. Um paciente que vai para a cirurgia, né? Os anestésicos, eles são altamente lipossolúveis, porque eles precisam chegar até o cérebro rapidamente. Então, são altamente lipossolúveis. E a dose que o anestesista usa é de acordo com o peso corpóreo. Por quê? Porque ele já sabe que uma grande quantidade desse anestésico vai se depositar em tecido adiposo. Então, ele vai dar lá o anestésico, vai anestesiar, vai mantendo a anestesia, né? O médico vai fazer a cirurgia lá, tal, e uma parte desse anestésico foi distribuído e se armazenou. Bom, acabou a cirurgia. O médico anestesista não aplica mais, né? Não faz mais a manutenção do anestésico, tal. Acabou, tal. Esse paciente foi para a sala de recuperação, né? Aí, daqui a pouco, o anestésico circulante, ele está sendo excretado, metabolizado, né? Ele começa a cair a corrente sanguínea, até chegar numa concentração tão baixa que ele não consegue mais fazer aquele efeito central. Aí o paciente acorda, né? Aquela hora que o paciente, certo? Lá na recuperação, ele acordou, ele começa a conversar com você e tal, tá conversando, às vezes ele tá até já num quarto, né? Tá conversando, tá já interagindo, patati, patatá, de repente ele vira os olhos do lado e, puf,
dorme de novo, né? E vai embora. O que está acontecendo? Redistribuição. Todo aquele fármaco que estava armazenado voltou para o sangue, tudo junto, aumentou a concentração plasmática, foi para o cérebro, induziu o sono novamente. Tá? Por isso que dependendo da pessoa, né, o peso corpóreo muito alto e tal, tem que ficar mais tempo no repouso, né, para ver essa volta, essa redistribuição. Certo? Viram acontecer isso já alguma vez? Tá? Isso acontece muito, né? O exemplo mais clássico é o cirúrgico. Ok? Muito bem. Que cara é essa, João Vitor? Às vezes eu esqueço que eu tô com a câmera ligada. É que eu fiquei meio bugado nessa parte, professor. Ok. Porque, tipo, tá, tu aplica o negócio, aí uma parte vai pro sistema de pouso. E aí, consequentemente, essa parte não vai fazer efeito, né? Não, Mas faz depois. faz depois. Porque vai sair do sistema de pouso depois de um tempo. Isso. É por isso que o médico ele precisa saber e calcular a dose antes, porque ele já sabe o quanto que ele vai perder de anestésico para o tecido adiposo, de acordo com o A peso quantidade de corporal. gordura? Ah, e E essa além de. Ah, desculpa. quantidade, essa quantidade que vai fazer efeito depois. Nesse exemplo que o senhor falou da cirurgia, é por isso que a gente fica desacordado um tempo. É por isso que você volta a dormir de novo após a cirurgia. Ah, tá. Agora eu peguei. Obrigado. Fala, Márcia. Não, além dos anestésicos, qual o outro tipo de medicamento é o lipossolúvel? Porque eu estava lembrando aqui que a gente tinha visto o gradiente de concentração, que ele seria liberado de pouquinho para voltar à dose inicial. Aí é outra coisa, né? Isso é a ligação às proteínas plasmáticas, Ah, tá bom. tá? Não, Agora, então, e aí. Tá. então, aí sim faz esse gradiente, né? Agora, em tecido adiposo, tá? Com drogas altamente lipossolúveis, não forma esse gradiente. Não faz, tá? Ele só volta para o sangue a hora que o sangue já está praticamente quase zerado, tá? E aí, além desses anestésicos, qual outro tipo é? Olha, na realidade, todos os fármacos lipossolúveis, eles fazem isso, tá? Não, É que a gente, sim. o diazepam faz, o lorazepam, o bromazepam, esses fármacos todos fazem isso. Só que a gente não percebe. Por que que a gente não percebe? Porque se você está tomando ele cronicamente, tá? Então a sua taxa do sangue, tá? Nunca vai zerar, entendeu? Ele sempre vai manter lá um armazenamento fixo, né? Agora, o dia que você for interromper esse tratamento, tá? É por isso que a gente também usa o desmame, né? A gente vai tirando gradativamente, também para ir redistribuindo gradativamente para você não perceber esses efeitos. Ok? Professor, então, perdão, João. Então, todo medicamento lipossolúvel, ele não tem aquela dinâmica da proteína. Tem sim, tem sim. Tem essa dinâmica e também tem o armazenamento em gordura. Tem os dois. Os dois acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sim.
ao mesmo tempo, tá? Certo. Tinha a perguntinha aqui da Thaís. Então, os lipossolúveis irão um pouco para o tecido adiposo e os não lipossolúveis irão se ligar à proteína? Não. Thaís, eu acho que já respondi agora, né? As duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tanto a ligação à proteína quanto o armazenamento, tá? Então, quando a gente vai administrar um fármaco lipossolúvel, a gente tem que levar em consideração tanto a afinidade dele com a proteína, quanto o quanto que, entre aspas, se perde esse fármaco para o tecido adiposo. Isso. É por isso, tá, que existe as doses pré-estabelecidas, né? Você pode ver que alguns fármacos traz na bula até a dose, né, por peso, né? De tanto a tanto você vai tomar um comprimido, de tanto a tanto você vai tomar 2 comprimidos, né? Justamente por isso. Você veja bem, toda essa preocupação de quanto você vai ter que tomar, tudo isso já foi discutido e resolvido pelo laboratório. O laboratório já lança para você o fármaco X na concentração X que você tem que usar. Agora, essa concentração X é feito, né, uma dose média, né? Uma dose média. Às vezes, a pessoa, tá, acaba tomando um comprimido e, na realidade, ela deveria estar tomando 1,5, né? E é por isso que também existe o mesmo fármaco, às vezes, em várias doses. Aí o médico vai optar pela dose que ele achar mais conveniente para você. Não sei se eu consegui te explicar. Não, eu consegui sim. Obrigada, professor. Professor, isso, rapidinho, João, isso influencia na meia-vida do fármaco? Então, a redistribuição, não influencia, tá? O que influencia é a ligação à proteína, isso sim, né? Porque forma aquele gradiente, ele vai repondo gradativamente. Agora, a redistribuição, não, tá? Não influencia, porque ela só ocorre quando praticamente você já está sem fármaco na sua circulação. Então, aí não interessa mais. Ok? Então, não vai influenciar. Ok, obrigada. Diga, João. No caso de todo aquele cálculo que a gente fez da dose de manutenção, que o senhor me explicou, por exemplo, já que uma porcentagem se perde temporariamente, né, para o tecido adiposo, aquela dose permanecente que já está no nosso organismo, né, antes da próxima dose, isso já é levado em consideração para a próxima dose, mesmo ainda ela não estando na corrente sanguínea? Sim, tudo isso já é considerado, tá? Já é tudo calculado pela indústria, não tem nada a ver com isso. Tudo isso daí já é feito, tá? E a gente chama isso de cálculos, né, de parâmetros farmacocinéticos, né? Isso é muito complicado, é matemática pura, né? Isso já é feito, é calculado tudo antes. Ok. Ok? Professor, uma curiosidade que eu tive agora, quem elabora essas contas todas são os farmacêuticos ou tem alguém mais por trás disso? Não, normalmente são os farmacêuticos. Amém. Obrigada. Né? Beleza? Muito bem. Então, vamos mandar esse fármaco agora lá para a Sabesp. Tem que jogar para fora.
excretar, né? Tem que excretar. Bem, existem algumas vias de excreção de fármaco, né? A renal, a biliar, né? A pulmonar, através da exalação, né? Você exala substâncias voláteis, transpiração, lágrimas, leite materno, enfim, várias vias. Mas as duas vias principais de excreção, em grau de prioridade, renal e biliar, são as duas vias que realmente importam. São essas vias que realmente excretam fármacos, né? O leite materno, ele ganha a importância não pela quantidade que se perde de fármaco pelo leite, não, tá? Mas ele ganha a importância na amamentação, né? Porque a pequena dose que está saindo pelo leite pode ser prejudicial para o bebê, não é? Então, a importância da via de excreção pelo leite materno é por isso, e não pela quantidade que se perde, ok? Então, em termos de via de excreção, né, temos o rim e a bile, as principais. Aí, gente, nós vamos relembrar a fisiologia renal. O sangue, né, ele entra lá pela arteríola aferente, né, entra dentro da cápsula glomerular, ok? E aí filtra e o sangue sai pela arteríola eferente. E o filtrado, ele cai dentro dos túbulos contorcido proximal. E aí vai lá os tubos contorcidos, aí vem a alça de Henle, né? Aí vai lá o tubo contorcido distal, ductos coletores, pimba, urina e caiu fora, certo? Lembram disso? Da estrutura do néfron? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que em cada néfron, tá? Cada ducto desse, os ductos contorcidos, a alça, eu tenho em volta, né, um sistema de vasos, eu tenho capilares. O rim é muito rico em sangue, então eu tenho muito sangue, certo, passando junto com esses ductos. Eu tenho lá um néfron e eu tenho um sistema de capilar que está acompanhando ele, então eu tenho sangue muito próximo dele. E isso ocorre o quê? A comunicação. Ocorre a transferência do sangue para o ducto e do ducto para o sangue. Certo? Uma substância que está no sangue entra pela arteríola aferente e filtra, ele vai cair dentro do ducto contorcido proximal, ok? Veja que tem um caminho que ele vai percorrer, ducto contorcido proximal, a parte descendente da alça, parte ascendente da alça, os ductos contorcidos distais, depois o ducto coletor, até chegar lá as pirâmides, né? E cair para a bexiga. Enfim, ele tem um grande caminho a percorrer dentro desses ductos. Esses ductos são formados por quê?
por células, não é? Células renais. E as células são constituídas o quê? Membranas. As membranas são o quê? Lipossolúveis. Tudo bem? Então, uma substância que foi filtrada cai dentro desses ductos. E se ela for lipossolúvel, ela vai atravessar essas membranas com facilidade e o quê? E cair dentro de um capilar. Então, ela volta para o sangue com muita facilidade. Esse processo dessa substância que foi filtrada e voltou para o sangue por ser lipossolúvel, essa volta eu chamo de reabsorção de fármaco. Reabsorção de fármaco. Tudo bem? Ok? Então, é um processo chamado de reabsorção. Por isso que eu falei para vocês que os fármacos lipossolúveis, eles são muito fáceis de serem absorvidos, mas são difíceis de ser excretados. Eles não saem, porque a hora que ele filtra, ele volta para o sangue. Ele não sai. E para sair, ele vai ter que sofrer metabolização. E até sofrer a metabolização, ele fica circulando. Por isso que a meia-vida dele é maior. Tende a ser de meia-vida longa. Tá dando para entender as coisas, gente? E puxando as informações? Agora, se esse fármaco, tá? Se esse fármaco que foi filtrado, caiu dentro do ducto, ele for hidrossolúvel, aí acabou. Filtrou, é hidro, ele vai percorrer os ductos e vai embora com a urina. Ele não é mais reabsorvido. Porque o hidro não atravessa as membranas. E aí ele vai ser excretado. Ok, gente? Professor, se os medicamentos lipossolúveis, eles ficam bastante tempo no organismo, né? Não seria viável ou mais fácil? Não sei, posso estar falando merda. Tipo, já colocar na composição do fármaco o indutor? Bom, aí você está falando em associar, né? Porque um indutor é um outro fármaco. Sim. Né? Mas aí precisa ver o grau, né? Tem que ver o custo disso, tem que ver os efeitos que isso pode causar, você entendeu? Eu perguntei mais no sentido de isso ocorre? Não é viável. Ah, tá. Tá? Não é. Até poderia ser feito, mas não é viável. Tá? E por que não? Porque se você quer que esse fármaco lipossolúvel ele saia mais rápido, tá? Você diminui a dose dele, clinicamente falando, tá? Então, não é viável isso de associar outro. E isso pode acontecer da gente ter que administrar uma outra substância para acelerar a metabolização, em alguns casos de toxicidade, isso aí pode até acontecer, mas clinicamente
não é viável. Entendi. Tá? Bom, gente, então a excreção renal filtra, a filtração é a primeira coisa, né? Eu tenho que ter filtração glomerular. Filtrou. O filtrado, se for lipossolúvel, ele pode sofrer reabsorção. Ok? E isso acontece, então, com os fármacos lipossolúveis, e a reabsorção, então, aumenta a meia-vida do fármaco. Ponto. Ok? Se esse fármaco for hidro, ele filtra e bol, ele vai embora. Então, a meia-vida dele tende a ser menor. Ok? Muito bem. Lembra que eu falei que os túbulos, e junto com eles eu tenho uma rede muito vasta de capilares, né, que estão andando junto com esses túbulos. Então eu falei que existe a comunicação do túbulo para o sangue, mas também tem do sangue para os túbulos. Não são todos os fármacos, não são, alguns grupos de fármacos, alguns fármacos têm a capacidade de passar do sangue diretamente para dentro desses túbulos, sem sofrer a filtração. Então, passa do capilar direto para os túbulos, sem ser filtrado. Esse processo é chamado de secreção tubular. Tá? Secreção tubular. Isso faz parte também da excreção renal. Um exemplo muito simples de um fármaco que sofre secreção tubular é penicilina. As penicilinas sofrem secreção tubular. Agora, vou fazer uma pergunta. Um fármaco que sofre secreção tubular tem meia-vida curta, meia-vida longa? Professor, eu não entendi. Ele sofre secreção tubular? Isso. A secreção... Tudo bem. Vou repetir. Eu disse que nós temos o néfron, os ductos do néfron, e em paralelo, junto com ele, nós temos os capilares. Tudo que sofre reabsorção, como é o caso dos lipos solúveis, sai dos túbulos e vão para dentro os capilares. Voltou para o sangue. Eu chamei isso de reabsorção. Mas o contrário também acontece. Não com todos os fármacos, alguns fármacos. É do capilar, ele está circulando no sangue, ele sai do capilar e vai direto para os túbulos, sem ser filtrado. Isso que eu chamo de secreção tubular. Ele está sendo secretado para dentro do túbulo. E aí eu fiz a pergunta: o fármaco que sofre secreção tubular tem meia-vida curta ou meia-vida longa? Curta, Minha vida né? é curta. Por que curta? Se fosse Já que longa, eu ia perguntar também, por que longa? Hã? Já que ele é secretado, Hã? já que ele é secretado para os túbulos, ele não sofre a reabsorção, então ele vai para a urina e da urina ele é excretado. Mais ou menos isso, né? A gente tem que entender que tudo em relação à área, né? Área. A área, tá? De contato dos capilares com os túbulos é muito grande, né?
Então, se ele sofre secreção, ele está passando em uma grande área do sangue para os túbulos. Então, uma grande quantidade do fármaco está saindo do sangue e indo para dentro desses túbulos. E daí está sendo excretado. Então, a gente perde uma grande quantidade de fármaco em pouco espaço de tempo. Por isso que é meia-vida curta. A penicilina em si, a penicilina, a natural, né? Ela tem a meia-vida em torno de 4 horas. Você aplica ela que 4 horas, metade foi embora. Por causa da secreção. Tá? Então, fármacos que sofrem secreção tubular têm meia-vida curta. Tudo bem, gente? Então, professor, são que tipo de soluções essas? Como? Não entendi, Maria Vitória. Por exemplo, hidrossolúvel, lipossolúvel, qual tipo de... Então, aí é que tá. Esses fármacos que sofrem secreção são fármacos que têm a propriedade própria, indifere a característica. Tá? Ele pode ser tanto hidrossolúvel quanto lipo, ele sofre a secreção do mesmo jeito. Tá? Independe dessa característica. Tá? Para sofrer a secreção tubular. Entendi. Ok. Bom, gente, essa excreção renal, nós podemos influenciá-la também, né? Vocês vão ver aí em hospitais, tal, né? Dá a furosemida, né? Dá o diurético para acelerar a excreção de algum fármaco, tal. Isso aí pode acontecer, tal. Mas o pH da urina influencia na excreção. Do mesmo jeito que o pH influencia na absorção de fármaco, o pH da urina também influencia na excreção de fármaco. Se eu tenho a urina, vamos supor, ácida, tá? Eu vou favorecer a excreção de substâncias alcalinas. E vice-versa. Tá? E por que isso? Vamos supor que eu fiz uso de um fármaco lipossolúvel, não é? Lipossolúvel. E esse fármaco, ele está circulando. E esse fármaco, ele deu um efeito tóxico ao paciente. Eu preciso acelerar a excreção dele. Mas eu sei que ele é lipossolúvel, a excreção dele é dificultada porque ele filtra e ele volta para o sangue. Filtra, volta para o sangue. Então, a meia-vida dele é longa. Mas ele está provocando aí um efeito tóxico. E eu sei que ele é ácido. Que o pH dele é levemente ácido. O que eu posso fazer para acelerar a excreção dele? Eu posso dar uma solução de bicarbonato. Eu vou alcalinizar a urina desse paciente, eu aumento o pH da urina. E quando esse fármaco ácido ele é filtrado e ele cai aquela urina alcalina, ele vai ser ionizado. E aí ele não consegue mais ser reabsorvido. E aí ele é excretado. Então, o pH também eu posso trabalhar
com o pH para facilitar a excreção de alguns fármacos, independente da metabolização, tá? É evidente que isso, gente, é feito em casos de extremos, né? Casos extremos. Isso aí a gente não usa de forma corriqueira, tá? Mas é uma forma que pode ser feito. Ok? Então, o pH influenciando na excreção de fármaco. Beleza? Tudo bem, gente? Dúvidas até aí? Perguntas? Curiosidades também vale. Professor, então, no caso, aquele raciocínio que o senhor falou na primeira aula de fármaco ácido com meio ácido, fármaco alcalino com meio alcalino, só serve para absorção. Nesse caso, não serve. Absorção. Então, nesse Absorção. caso, não é o Na contrário. excreção, é o contrário. Tá bom. Ok? Tudo bem, gente? Muito bem. Gente, a excreção renal praticamente é isso daí, tá? Então, é a filtração, a reabsorção e a secreção tubular. Lembrando que a secreção pode acontecer com qualquer tipo de fármaco, já a reabsorção acontece com fármacos lipossolúveis. Fármaco que é reabsorvido, meia-vida longa. Fármaco que é secretado, meia-vida curta. Beleza? Ok? Muito bem. Quanto mais sangue eu tenho passando pelo rim, maior será o meu fluxo, maior será a minha filtração, melhor será a minha excreção. Tudo bem? Ok? Só tô recapitulando aqui, porque eu tô anotando isso aí. Oi? Eu só tô recapitulando aqui o que o senhor falou de dar a solução para o paciente, da solução de bicarbonato para alcalinizar. É alcalinizar o sangue ou a urina. A urina. É isso aí que eu tava pensando, tipo, se você alcaliniza a urina, beleza, mas tipo, o fármaco ele vai sair da corrente sanguínea, vai passar lá pelo rim, vai passar lá pelos túbulos e tal, vai passar lá no néfron. Isso ainda antes da urina. Então, tipo, até ele chegar na urina, tipo, Não. Calma. Você está certo. Eu estou falando, quando eu falo alcalinizar a urina, eu não estou falando já alcalinizar a bexiga, eu estou falando já alcalinizar os ductos, tá? O bicarbonato, ele faz absorção, ou você vai fazer a administração diretamente no sangue, né? Numa concentração baixa para não alterar o pH sistêmico, né? Evidentemente, mas ele é rapidamente filtrado e ele vai cair dentro dos túbulos. E isso que vai alcalinizar os túbulos, tá? Então, o fármaco que está junto com ele é no sangue. A hora que ele é filtrado, ele vai ser filtrado junto com o bicarbonato. Aí os dois se encontram dentro dos túbulos. Aí que vai dar a ionização. Ah, tá. O fármaco que no caso é ácido vai ser alcalinizado. E aí no túbulos, e aí chega na bexiga lá e não volta por causa da carga neutra. Isso, tá? Exatamente. Tá. É porque ele perde a carga neutra. Quer dizer, ele ganha a carga neutra, né? Não, ele ganha carga, né?
Porque ele está, Tá certo. está circulando em sua forma molecular, sem carga. A hora que ele ioniza, aí é que ele ganha carga. Ok? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Perguntas? Beleza? Então, gente, eu vou parar aqui hoje, tá? Aí na sexta-feira a gente termina essa parte aí de renal, né? Desculpa, de renal não, excreção, né? Vai falar da bile, é rapidinho, a gente para, e a gente vai começar já a falar em dinâmica, tá? Então, provavelmente a próxima aula eu já começo a usar slide também. Ok? Ok. Gente, não vou fazer chamada hoje também. Não fica falando por aí que eu não faço, tá? Senão o pessoal vai ficar bravo comigo, hein? Mas é um saco chamada. Gente, um beijo para vocês. Boa semana. Beijo, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Bom descanso. Obrigado, querida. Para Professor, vocês também. Professor, tem um Pode falar. programa que a professora da aula passada, esqueci o nome dela, de epidemiologia. Ela usa, alguns outros professores usam também. Que aí você não precisa fazer chamada, vai automático. Não sei se você já viu. Não. É um recurso do Meet. Aí eu não sei como é que funciona, mas aí não sei se como é a comunicação dos professores. Eliane é o nome da professora que usa. Certo. Marquese. Aí depois, se o senhor quiser falar com ela, sei lá. Eu vou ver isso daí. Aí você, porque olha, esse negócio de chamada é um saco. Ainda mais 60 alunos, meu Deus do céu. Imagina. Eu vou ver isso aí, Davi. Tá bom. Obrigado pela dica. Nada, boa noite, professor. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite. Professor. Oi. Rapidinho. O senhor vai explicar mais depois, assim, o cálculo de medicação, né? Mais pra frente. Cálculo.